Em 1840, a Rua Broad, situada na Golden Square, e suas proximidades foram acometidas pelo mais terrível e mortal surto de cólera que jamais fora visto em toda a Inglaterra, nem mesmo em tempos de peste. Aproximadamente, a cerca de 250 metros onde a Rua Cambridge se une à Rua Broad, constataram-se 500 casos fatais em 10 dias decorrentes desta enfermidade. Os enfermos, em sua maioria, morriam em questão de horas pós contraírem tal doença. Todavia, esta mortalidade indubitavelmente teria sido maior se a população não tivera fugido de suas moradas, abandonado os móveis e levado consigo somente o necessário para instalar-se em outras localidades longe do surto. Casas foram fechadas quando seus proprietários vieram a falecer. Ademais, um grande número de comerciantes locais pediram para que seus parentes fossem embora, temendo que contraíssem a enfermidade. Por conseguinte, em menos de 6 dias após o início do surto, as ruas mais atacadas ficaram desertas, com aproximadamente apenas 1/4 de seus habitantes. Meu nome é Jon Snow, sou um médico nascido e criado na Inglaterra. Preocupei-me com esta situação que amedrontava os ingleses, então iniciei a minha investigação acerca deste grande surto que acometera a calmaria das ruas da formosa Londres, e por meio de um levantamento de dados, deparei-me que o surto tivera início aproximadamente na noite entre 31 de agosto e 1º de setembro. No decorrer da minha investigação, deparei-me com a existência e disseminação de água oriunda de um poço deveras frequentado na Rua Broad, situado circunvizinho da junção com a Rua Cambridge. Este fato havia chamado a minha atenção, justamente em virtude da tamanha proximidade das regiões acometidas. Conquanto, ao examinar a água na tarde de 3 de setembro, tendo em vista que o surto começara dia 31 de agosto ou 1º de setembro, deparei-me com pequenas impurezas de natureza orgânica, mas recusei-me a chegar a uma conclusão tão precoce. Não obstante, essa mesma quantidade de impureza orgânica na água, a qual assumia a forma de diminutas partículas brancas, possíveis de serem avistadas a olho desnudo, apresentaram uma variação considerável nos 2 dias seguintes ao início da enfermidade. Este achado fizeste-me pensar e supor que no começo do surto a água era ainda mais impura. Diante dessa situação, tomei a iniciativa de pedir permissão ao Registro Geral, com o intuito de elaborar uma lista acerca de todos os mortos por cólera nos subdistritos da Golden Square, Berry Streets, Santa Ana e Soho, durante a semana terminada em 2 de setembro. Os dados foram gentilmente fornecidos a mim, e isto fora indubitavelmente de suma importância para o progresso de minha investigação epidemiológica. Com os dados em minhas mãos, constatei que nos 3 subdistritos da Golden Square, 89 mortes foram registradas no decorrer dessa primeira semana de setembro. 6 ocorreram nos primeiros 4 dias da semana e 4 na quinta-feira, 31 de agosto. Os 79 restantes na sexta e no sábado. Diante destes números, pude considerar que o surto de fato tivera início na quinta-feira, 31 de agosto, uma vez que posteriormente a essa data os casos de cólera foram exacerbados. Prosseguindo com a minha assídua investigação, decidi mapear e examinar as áreas acometidas, baseando-me nos dados obtidos, e pude descobrir que quase todas as mortes ocorreram nas casas adjacentes ao poço da Broad Street, inflando mais ainda a minha suspeita anteriormente levantada acerca da proximidade do fornecimento de água estar correlacionada ao surgimento da enfermidade de fato. Ainda analisando as mortes ocorridas, pude constatar que cerca de 61 pessoas falecidas tinham o hábito de beber a água do poço na Broad, de forma constante ou ocasional.
não poupando nem mesmo aqueles que tinham acesso a outros poços nas proximidades de suas moradas, mas que preferiam apenas a água do poço em questão para o consumo. Todavia, tomarei a liberdade de vos deixar claro que, assim como toda investigação, sempre haverá discrepâncias. Dentre elas, foi a ocorrência de 2 mortes por cólera antes do início do surto em si. Não é um número de deveras importância, comparado às demais mortes ocorridas próximas ao poço suspeito durante a data avaliada, mas é um dado a ser considerado em minha pesquisa. Além disso, é válido ressaltar também que em 6 casos tive a infelicidade de não reunir nenhuma informação a respeito, pois as pessoas ligadas ao falecido abandonaram rapidamente suas moradas em direção a outras localidades. Como se não fosse o bastante, outra discrepância analisada foi a de que houveram 6 mortes por cólera, os quais não tiravam água do poço antes de adoecerem. Por fim, este inquérito mostrou-me uma curiosa situação. Não houvera aumento ou outros surtos de cólera nesta parte de Londres, exceto nas pessoas que faziam uso da água oriunda do bendito poço da Rua Broad. Agora que já detinha posse dessas importantes informações, na tarde de quinta-feira, 7 de setembro, encontrei-me com o conselho de guardas do paroquiano de St. James e expliquei-lhes, com a devida urgência, todas as circunstâncias que já vos contei. Felizmente, como resultado desta nossa conversa, o cabo da bomba do poço foi prontamente fechado no dia seguinte. Porém, creio que assim como eu, caro ouvinte, estejas curioso para saber como a doença se alastrou tão rapidamente, mesmo sabendo que nem todos os doentes haviam consumido diretamente a água de Broad Street. Então, visando sanar esta nossa dúvida, no dia 6 de setembro, fui atrás de informações diretamente dos comércios situados na cidade, perguntando-lhes como era feito o uso e distribuição da água. Primeiramente, me dirigi a um café da vizinhança, bem frequentado por mecânicos, cuja gerente do local, deveras atenciosa, informou-me que a água do poço era servida durante o jantar, e a própria teve cuidado de fazê-lo para 9 de seus clientes que haviam morrido. Além deste café, para minha não surpresa, a água do poço tinha como destino também diversas pequenas lojas. Essa água era então misturada com uma colherada de pó efervescente, uma novidade nomeada sorvete. E há muitos outros modos da água ter sido distribuída, que lamentavelmente não sei. O movimento do poço era demasiado, e creio que as rotas que a doença tomou são mais diversas ainda. Venturosamente, observei fatos que fugiam do panorama da doença, porém estes mesmos apoiavam os dados já apresentados, e vou contar-vos. Em meio àquele todo caos causado pela cólera, uma fábrica na Rua Polônia, localizada muito perto de casas nas quais houveram casos fatais, possuía 535 trabalhadores, e apenas 5 morreram acometidos pela doença. O motivo deste número felizmente baixo era explicado pelo poço que a fábrica possuía em terras próprias. Além do suprimento que lhes era entregue pela grande união de abastecimento de água, os operários nunca tinham contato com a água do poço Broad. Um fato que muito me impressiona e preocupa é que, caso os operários tivessem tido contato com a água que circundava a fábrica, utilizada pelas residências afetadas, os casos de trabalhadores mortos teriam passado de 100. Além desta fábrica, outro comércio ganhou a minha atenção, e acredito que ganharás a tua também: uma cervejaria na própria Broad Street. Neste movimentado recinto, nenhum de seus trabalhadores fora acometido pela cólera de forma grave. Quando soube disso, fui rapidamente ao Sr. Huggins, dono da fábrica, lhe fazer diversas perguntas. O Sr. Huggins, sempre muito atento ao que acontecia em seu comércio, informou-me que cerca de 70 operários seus trabalhavam na cervejaria, e nenhum destes trabalhadores sofrera com a cólera, pelo menos severamente. Mas intrigado, perguntei-lhe de que fonte os trabalhadores retiravam a sua água para consumo. E prontamente o Sr. Huggins informou-me que, além dos homens serem bem remunerados com boa quantidade de licor de malte, havia ainda um poço profundo,
próprio da cervejaria. Ele me garantiu que dificilmente alguns de seus trabalhadores iria usufruir das águas do Poço Broad. Ao investigar uma fábrica de detonadores na Rua Broad, número 37, com cerca de 200 funcionários, descobri que 2 barris eram sempre abastecidos com a água do poço, e os 18 funcionários que tinham o costume de consumir essa água acabaram morrendo por cólera. Foi então que, ao conversar com o Dr. Frausser sobre o registro de nascidos e mortos, algo me chamou a atenção. Uma senhora havia falecido de cólera no dia 2 de setembro, e seu filho me contou que eles, mesmo morando no distrito de Hampstead, em West End, tinham o hábito de ir buscar a água no poço da Broad. O filho dela também acabou falecendo por cólera. A sobrinha que estava visitando a casa da senhora também tomou dessa água, e quando voltou para sua casa, localizada em Islington, foi acometida pela doença e morreu também. Junto com eles, apenas uma empregada doméstica tomou desta água e não sofreu nenhum desconforto, ou pelo menos não severamente, sendo que naquele período não havia registro de cólera em West End ou no distrito onde a sobrinha da senhora havia morrido. Fui então conversar com alguns moradores de ruas também abastecidas pela água do poço, e pude notar que a mortalidade foi a mesma em todas as classes sociais e proporcional ao número daqueles que as integravam. A partir dos dados colhidos, elaborei uma tabela da cronologia do surto, e o aparecimento dos casos foi extremamente rápido e começou na noite entre 31 de agosto e 1º de setembro. Os médicos que trataram os doentes me informaram que apenas alguns poucos se recuperaram. Em 1º de setembro, logo após o início do surto, foi o dia em que houve o maior número de casos, sendo eles 143. Um dia depois, eles caíram para 116 e em seguida para 54. O número de casos continuou a diminuir dia após dia, e no dia 8 de setembro, dia em que a bomba foi desligada, foram apresentados 12 casos. No dia 9, diminuiu para 11 casos. Nos dias 10 e 11, apenas 5 casos. E a partir do dia 12, não ultrapassou mais do que 4 casos no mesmo dia. O surto diminuiu, e as mortes diárias tornaram-se mais numerosas do que o aparecimento de novos casos. O Sr. Farrell abriu o poço para inspecionar e notei que a água do poço continha impurezas orgânicas na forma de partículas brancas. Levei amostras dessa água para o Dr. Hassel, que as examinou no microscópio e encontrou um grande número de pequenos animais ovais. A água também continha cloreto, o que indicava a impureza das molas que abasteciam o poço. O Sr. Allen me informou que há 2 dias notara que a água cheirava mal, o que é característico de água contaminada por esgoto. Outra pessoa observou durante meses que um filme se formava na superfície da água quando esta era mantida inerte por algumas horas. Fui então pesquisar com várias pessoas se elas haviam notado alguma mudança na água e, infelizmente, elas me informaram que não notaram mudança alguma. O Sr. Good, que morava perto da Broad e que estava fora da cidade quando o surto começou, voltou para casa no dia 2 de setembro e ficou surpreso ao perceber que a água cheirava mal apesar de ser transparente e fresca, e por isso não a bebeu. Seu assistente, o Sr. Prince, que carregava a água, também notou que cheirava mal. Um funcionário do Sr. Good, que bebia a água do poço todos os dias, bebeu uma quantidade em 31 de agosto. Adoeceu com cólera na madrugada de 1º de setembro e acabou se recuperando. Não posso garantir se as impurezas da água vieram do esgoto ou da drenagem que ficava no bairro, pois algumas mortes por cólera já haviam ocorrido não muito longe do poço antes do surgimento do surto. Muito provavelmente, a água do Broadwell foi contaminada com as evacuações de pacientes de cólera, e assim, produziu o terrível surto na paróquia de St. James. Não há outra circunstância que explique o que aconteceu mais amplamente, embora várias hipóteses sobre a natureza e as causas da doença possam ser adotadas.